Transurfing. Este é o quarto volume do qual eu vou ler agora, de um total de 5. É uma série fantástica em que a realidade é vista de uma forma totalmente diferente daquela que nós estamos acostumados a ver, e nos mostra possibilidades de lidar de forma diferente com a nossa realidade. O autor, Vadim Zeland, é russo e a nossa tradução é direto do russo, é feita diretamente do russo. E aqui o capítulo 1, chamado A Dança das Sombras. O meu mundo e eu vamos passear. A origem da intenção. Uma característica do relacionamento que as pessoas têm com o mundo exterior é que tudo o que é novo acaba sendo tratado como algo ordinário. Como as nuvens no céu, a realidade muda constantemente de aparência, mas a taxa de mudança é lenta demais para ser perceptível. O movimento de realização material através do espaço das variantes é como o movimento da formação de nuvens. Só podemos percebê-lo quando aceleramos os quadros da cena capturada em filme. Até mesmo o frescor da mudança, que ilumina a vida em pequenas explosões, torna-se insensível com a mesma rapidez. O inusitado torna-se comum e o deleite da festa se dissolve na rotina diária. A vida se torna tediosa. Uma pergunta retórica: o que é o tédio? É difícil dar uma definição abrangente e inteligível de tédio. É mais fácil explicar como lutar contra o tédio. Na tentativa de sobreviver à monotonia da vida cotidiana, a alma e a razão criam todos os tipos de brinquedos que trazem impressões incomuns. Um brinquedo é um bom recurso contra o tédio e um jogo é ainda melhor. Além de patinar, brincadeiras como esconde-esconde, pega-pega e outras variações divertidas são muito populares. Conforme amadurece, a pessoa inventa meios mais sofisticados de se divertir, desde competições esportivas até a realidade virtual. Muitas profissões, em sua essência, nada mais são do que uma brincadeira. Por que eu digo muitas? Tente nomear um trabalho que não possa ser percebido como uma brincadeira. O que quer que uma pessoa faça, em todo caso, está brincando. Aquilo com que as crianças se ocupam, os adultos, em sua superioridade, chamam de brincadeira. Os adultos, porém, brincam com aquilo que, com áreas de importância, chamam de trabalho. Ambos assumem uma atitude muito responsável em relação às suas atividades. Pergunte a uma criança o que ela está fazendo e ela responderá com muita seriedade, até mesmo sinceridade: estou brincando. Tente distrair um adulto de seu trabalho e ele responderá com indignação: estou fazendo algo importante. Portanto, a brincadeira é um assunto sério. E quanto ao adulto, o que uma criança faz quando não está ocupada brincando? Como regras, faz travessuras. E o adulto se entrega ao ócio. E é assim que os adultos o chamam. Mas o ócio logo cansa, leva ao tédio, e depois o adulto quer se ocupar de novo com alguma brincadeira. Então, por que precisamos de brincadeiras só para nos livrar do tédio? Coloquemos a questão de maneira diferente. O que causa o tédio? Estímulo insuficiente? Esta questão não é tão trivial quanto parece. A base de nossa paixão por jogos é tão antiga quanto este mundo. Qual é a necessidade fundamental do ser vivo? Sobrevivência e o instinto de autopreservação?
Este é o estereótipo aceito, embora não seja a resposta correta. Será que é o desejo de se reproduzir? Novamente, esta não é a resposta certa. O que é então? A necessidade primária é ser capaz de administrar a própria vida de alguma forma independente. Este é o princípio fundamental subjacente ao comportamento de todos os seres vivos. Tudo mais, incluindo os instintos de sobrevivência e de reprodução, são consequências desse princípio fundamental. Em outras palavras, o objetivo é o propósito de todos os seres vivos, é dirigir a realidade. No entanto, é impossível controlar a realidade se o mundo exterior existe independentemente de você e se comporta de maneira totalmente incontrolável ou até hostil. Sempre haverá aqueles que querem roubar um pedaço de comida, tirá-lo de um canto aconchegante ou até mesmo devorá-lo. É difícil e até assustador quando você não vive sua vida, mas ela acontece com você e você não consegue fazer nada a respeito. Isso dá origem ao desejo insistente e às vezes inconsciente de controlar o mundo ao seu redor. Esta conclusão será uma surpresa para muitos. Sempre foi óbvio que o instinto de sobrevivência era o principal e agora você está nos dizendo que é, na verdade, apenas uma consequência de algo mais fundamental? Só parece estranho a um olhar inicial. Quando você pensa sobre qualquer atividade em que uma criatura viva está envolvida, incluindo a sobrevivência e a reprodução, tudo se resume à tentativa de controlar a realidade do mundo. Este é o motivo principal e a origem primária de todas as intenções subjacentes às atividades dos seres vivos. A inatividade é a ausência de controle. Consequentemente, o tédio como tal não existe. O que existe é uma sede inconsistente e insaciável de controlar a própria realidade. Pelo menos de alguma forma, sujeitá-la à sua própria vontade. Nesse sentido, uma brincadeira é uma forma de modelar a realidade controlável. Alguns tipos de pássaros, por exemplo, gostam de brincar com pinhas. A pinha é uma partícula de uma realidade independente e incontrolável. Assim que o pássaro transforma a pinha em um brinquedo, essa partícula e, até certo ponto, a própria realidade, tornam-se controláveis. Patinar ou deslizar também é uma espécie de controle. A realidade me carrega, mas da maneira que eu quero. Até certo ponto, qualquer outro tipo de brincadeira segue a mesma regra. Seja o que eu quero que você seja. O roteiro da brincadeira é mais ou menos predeterminado, o que torna a situação bastante previsível. Existem, é claro, outras brincadeiras em que é mais difícil liderar, mas todas as brincadeiras podem ser basicamente reduzidas a um único propósito: submeter à sua vontade o que está acontecendo. Para o observador, qualquer tipo de espetáculo visível representa uma brincadeira que modela o governo da realidade. Música, livros, filmes e programas são balanços para a alma e a razão. O fluxo exaustivo de pensamentos tensos cessa e se transforma em um voo nas asas de uma melodia elegante ou de uma história cativante. O que quer que aconteça com os personagens principais de um filme é uma versão domesticada e treinada da realidade. E, portanto, o observador pode relaxar e desfrutar o espetáculo.
Brincadeiras com a realidade nunca param, mesmo quando estamos dormindo. A alma e a razão têm prazer no mundo dos sonhos, onde a realidade é sutilmente moldada à luz da intenção. Finalmente, as brincadeiras da imaginação são outro método aceitável de moldar a realidade. Uma pessoa vai até inventar uma realidade que ainda não existe, apenas para brincar de estar no controle. A ficção é incomum. Ela permanece incomum enquanto for irreal e distante de nossas vidas. A realidade é comum por causa de sua proximidade e, ainda assim, retém a qualidade de ser inacessível, porque é difícil de influenciar. De modo geral, nenhuma dessas brincadeiras é inventada no esforço contra o tédio. A realidade cotidiana não é tediosa. É ordinária porque é ingovernável. É difícil fazer com que a realidade cotidiana se conforme com a regra. Seja como eu quero que você seja. Portanto, como seres humanos, nos esforçamos para nos esconder da natureza da realidade, em uma brincadeira onde tudo é simples e previsível. No entanto, não há onde se esconder da realidade inevitável. A vida da pessoa é condicionada por suas circunstâncias e sua posição na sociedade. Principalmente, a realidade se desenvolve independentemente da vontade da pessoa. Para cada eu quero, há um você não pode. A cada me dê, você ouvirá, você não vai receber. Então, o que deve ser feito nessas condições? Como regra, a pessoa se conduz de maneira inequívoca. Ao tentar obter o que deseja, ela tenta influenciar seu ambiente de forma direta, de acordo com o princípio dê para mim. A influência direta baseada no contato imediato é uma forma de governar, mas não é a única forma e é de longe a mais eficaz. Faremos as coisas de uma maneira diferente. Esconderemos nossas mãos atrás das costas e faremos com que o próprio mundo venha ao encontro dos nossos desejos. Tudo o que vem a seguir está relacionado ao como fazer isso. Transurfing é uma técnica para controlar a realidade sem impacto direto. Não fazer de conta como numa brincadeira, mas para valer. E assim vai. Leia. Talvez este livro resolva muitas das suas dúvidas. Transurfing, volume 4, disponível no formato de e-book por enquanto.